Já imaginou cozinhar banquetes luxuosos para uma mesa farta, ver convidados rindo e brindando? Mas, ao final da noite, voltar para casa sem nada para oferecer aos próprios filhos? Esse era o meu dia a dia. Meu nome é Helena, mas todos me chamam de Dona Lena. Tenho 78 anos e sou dona do pequeno café Sabores da Vida. Hoje esse lugar é um símbolo de tudo que superei. Mas minha jornada foi marcada por desafios que jamais pensei enfrentar. Antes de continuar essa história emocionante, eu realmente quero saber de onde você está me assistindo. Quero saber até onde essa mensagem vai chegar. Nasci em uma vila esquecida no interior de Minas Gerais. Nossa casa era humilde, de barro batido, com um fogão a lenha que aquecia nossas noites frias. Meu pai, seu Manuel, trabalhava na lavoura de sol a sol, voltando para casa com as mãos calejadas e o olhar cansado. Minha mãe, Dona Beatriz, era o coração da casa, sempre repetindo: "A vida pode ser dura, minha filha, mas nunca endureça seu coração." Desde cedo aprendi que luxo era um conceito distante da nossa realidade. Não tínhamos dinheiro, mas tínhamos amor. Nossa felicidade era sentar ao redor da mesa, ainda que houvesse pouca comida no prato. Eu gostava de me deitar na rede do quintal e olhar para o céu, imaginando como seria viver em um mundo onde ninguém precisasse passar fome. Aos 14 anos, precisei abandonar a escola para ajudar minha família. Consegui um emprego como empregada doméstica em uma casa de classe média na cidade vizinha. Eu lavava, passava e ajudava na cozinha. O trabalho era duro, mas minha mãe sempre dizia: "O trabalho dignifica, minha filha. Nunca tenha vergonha de lutar pelo que é seu." Foi nesse primeiro emprego que comecei a notar algo que me marcou para sempre: a comida sobrando. Vi pratos sendo descartados sem que ninguém pensasse duas vezes. Enquanto isso, em casa, minha mãe esticava o pouco que tínhamos para que todos pudessem comer. O contraste doía no peito. E essa diferença entre os mundos se tornaria ainda mais evidente quando fui trabalhar para uma das famílias mais ricas da cidade. Eu nunca havia visto uma casa tão luxuosa. Assim que entrei na mansão para minha primeira entrevista, fiquei sem palavras. Era um mundo completamente diferente do meu. Os lustres dourados iluminavam a sala de jantar. Os móveis eram refinados. E a cozinha? A cozinha era um verdadeiro espetáculo. Panelas brilhantes, equipamentos modernos, ingredientes importados. Tudo parecia saído de um filme. Fui contratada como ajudante de cozinha e, com o tempo, ganhei mais responsabilidades. Preparava jantares sofisticados, regados a vinhos caros e pratos que eu sequer sabia pronunciar no início. A cada evento eu via mesas repletas de comida, enquanto convidados comiam apenas um pedaço e deixavam o resto de lado. No fim da noite, tudo ia para o lixo. Meu coração apertava cada vez que via aquilo. Enquanto isso, em casa, meus filhos perguntavam se teria jantar. Algumas vezes eu mentia, dizendo que já tinha comido no trabalho para que eles pudessem dividir o pouco que havia. Eu chegava cansada, com os pés doendo, mas a maior dor era saber que, enquanto eu cozinhava para os ricos, minha própria família passava fome. Uma noite após um grande evento, olhei para a mesa e vi que havia sobrado comida suficiente para alimentar várias famílias. Não aguentei. Peguei uma sacola e comecei a separar algumas sobras para levar para casa. Eu tremia, não de medo, mas de revolta. Por que tanta comida boa deveria ser jogada fora enquanto crianças dormiam de barriga vazia? Mas antes que eu pudesse sair da cozinha, uma voz firme me congelou no lugar. "O que você está fazendo?" Era o patrão. Meu coração disparou. Eu sabia que estava prestes a enfrentar uma grande consequência. O olhar do patrão era indecifrável. Minha mente já estava preparada para a pior das consequências: ser demitida, humilhada, talvez até denunciada. Respirei fundo, apertei a sacola contra o peito e respondi com toda a honestidade que tinha dentro de mim:
Estou levando isso para meus filhos. Não posso ver essa comida sendo desperdiçada enquanto eles passam fome. A cozinha ficou em silêncio. Eu esperava um grito, uma reprimenda, qualquer coisa. Mas, para minha surpresa, ele apenas me olhou, pensativo. Por que nunca me contou isso? Ele perguntou, mas não havia raiva na voz dele, apenas curiosidade. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu nunca tinha falado nada porque achava que ninguém se importava. Porque tinha medo de perder o único sustento da minha família. Expliquei tudo. Como cada centavo que eu ganhava ia para garantir que meus filhos tivessem o mínimo. Como, muitas vezes, eu dormia com fome só para garantir que eles tivessem algo para comer. O patrão ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, respirou fundo e disse: "Isso não está certo. Ninguém deveria passar por isso. Eu não sabia o que aquilo significava. Estava pronta para ser dispensada. Mas, em vez disso, ele me surpreendeu. Quero que você prepare uma refeição completa para a sua família. Eu pago. E amanhã, conversamos." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Peguei aquela comida como se fosse ouro e corri para casa. Quando cheguei, meus filhos arregalaram os olhos ao ver a sacola cheia. Pela primeira vez em anos, conseguimos sentar à mesa e comer até ficarmos satisfeitos. Eu chorei enquanto os via sorrir. Naquela noite, uma chama de esperança acendeu dentro de mim. Mal sabia eu que aquela conversa com o patrão era apenas o começo de uma virada que mudaria minha vida para sempre. No dia seguinte, cheguei à mansão com o coração acelerado. Não sabia o que esperar da conversa com o patrão. Talvez ele tivesse se arrependido do gesto da noite anterior. Talvez quisesse me despedir de vez. Mas, quando ele me chamou para o escritório, sua expressão não era de reprovação, e sim de curiosidade. Ele me pediu para contar minha história. E pela primeira vez, sem medo, eu contei tudo. Minha infância humilde, os anos de trabalho duro, o sofrimento de ver meus filhos dormirem com fome, enquanto eu preparava jantares luxuosos para outros. Ele ouviu em silêncio e, quando terminei, fez algo que me pegou de surpresa. "Quero que você assuma a cozinha da casa. A partir de agora, será a chefe responsável pelos eventos e refeições da família. E, claro, seu salário será ajustado para isso." Eu não sabia o que dizer. Nunca ninguém tinha reconhecido meu talento daquela forma. Uma mistura de felicidade e incredulidade tomou conta de mim. Mas nem todos ficaram contentes com essa mudança. Algumas funcionárias começaram a cochichar pelos cantos. Olhares de desdém passaram a me seguir pela mansão. "Ela? Uma simples empregada agora mandando na cozinha?" Ouvi uma das copeiras dizer. No começo, aquilo me doía. Eu tinha batalhado tanto e, ainda assim, precisava provar meu valor. Mas lembrei das palavras da minha mãe. "Helena, você sabe quem é. Nunca deixe ninguém definir seu valor." Então decidi que não me deixaria abalar. Trabalhei com ainda mais dedicação. Criei novos pratos. Aprimorei cada detalhe. E aos poucos, mesmo os que me criticavam começaram a reconhecer que eu estava ali porque merecia. Mas, mesmo com essa conquista, algo dentro de mim ainda me incomodava. Eu queria mais. Eu queria um futuro diferente. E foi nesse momento que um novo sonho começou a nascer no meu coração. Os meses passaram e eu me sentia cada vez mais confiante na cozinha. Mas, entre um jantar e outro, comecei a me perguntar: é isso que eu quero para o resto da minha vida? Trabalhar para alguém? Viver entre dois mundos que nunca se cruzavam? Foi então que, um dia, o patrão me chamou para uma conversa inesperada. "Helena, você já pensou em abrir algo seu?" Perguntou enquanto me observava preparar uma massa. Eu parei por um instante, surpresa com a pergunta. Nunca tinha considerado essa possibilidade.
Meu trabalho na mansão era seguro, e eu ainda tinha medo do desconhecido. Um negócio? Ri nervosa. Isso é pra gente que tem dinheiro. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de talento. E você tem de sobra, ele disse. Aquela conversa ficou martelando na minha mente por dias. Pela primeira vez, comecei a considerar que talvez eu pudesse construir algo próprio. Comecei a economizar. Cada centavo guardado era um passo em direção a um futuro diferente. Também passei a observar melhor os detalhes do serviço, as compras dos ingredientes, o que fazia um restaurante ser bem-sucedido. E então, uma noite, decidi compartilhar essa ideia com meus filhos. Eu quero abrir um café, confessei. Os olhos deles brilharam. Mãe, isso é incrível! Você sempre cozinhou com tanto amor. As pessoas vão adorar. O apoio deles me encheu de coragem, mas ainda havia um grande obstáculo pela frente. O medo do fracasso. A ideia de abrir um café parecia emocionante, mas também assustadora. E se eu falhasse? E se ninguém aparecesse? E se eu perdesse tudo o que tinha juntado? Eu passava noites em claro, pensando em cada detalhe. Mas toda vez que a insegurança me dominava, algo dentro de mim me lembrava de tudo o que já superei. Foi então que meu patrão, vendo meu esforço, decidiu me dar um empurrão inesperado. Se você quiser, posso te ajudar com os equipamentos básicos. Pense nisso como um investimento no seu talento. Aquilo me pegou de surpresa. Eu sabia que não podia contar com a generosidade dos outros para sempre, mas essa ajuda inicial era tudo o que eu precisava para dar o primeiro passo. Com as economias de anos e o apoio que recebi, consegui alugar um pequeno espaço no bairro. Era simples, modesto, mas era meu. Passei semanas organizando, pintando as paredes, escolhendo cada detalhe com carinho. Finalmente, o dia da inauguração chegou. Meu coração estava a mil. Será que alguém viria? Quando abri as portas, senti minhas pernas tremerem. Mas, pouco a pouco, os primeiros clientes chegaram. Meus vizinhos, amigos, até o patrão apareceu com um sorriso no rosto. E naquele momento, ao servir o primeiro café, percebi que estava fazendo algo muito maior do que abrir um negócio. Eu estava escrevendo um novo capítulo da minha vida. E pela primeira vez, senti que o futuro era realmente meu. A inauguração do meu café foi um dia inesquecível. Quando vi as primeiras pessoas entrando, senti um misto de emoção e medo. E se não gostassem? E se achassem muito simples? Mas, assim que os primeiros clientes provaram meu bolo de fubá e meu café passado na hora, os sorrisos apareceram. Dona Lena, esse café tem um sabor diferente. Parece casa de vó, disse uma vizinha, enquanto fechava os olhos para aproveitar o gosto da infância. Cada elogio era um presente, mas o começo não foi fácil. Durante os primeiros meses, eu fazia de tudo. Acordava de madrugada para preparar os pães, atendia os clientes com um sorriso, limpava cada canto do café e, no fim do dia, planejava como fazer aquele sonho crescer. Os desafios começaram logo na primeira semana. Em um dos dias, fiquei horas esperando alguém entrar pela porta. O medo bateu forte. Será que eu tinha feito a escolha errada? Mas no dia seguinte, uma senhora apareceu e pediu um café. Depois, voltou trazendo uma amiga. A boca começou a funcionar. Foi aí que percebi que eu não estava apenas vendendo comida. Eu estava criando um lar, um refúgio, onde as pessoas se sentiam bem. E foi esse pensamento que me deu forças para continuar. O café começou a se tornar um ponto de encontro no bairro. As manhãs eram movimentadas, os clientes sorriam, e eu sentia que finalmente estava no caminho certo. Mas, como a vida sempre nos testa, um grande desafio estava por vir. Certo dia recebi uma notificação inesperada. Um problema com o aluguel do espaço.
O proprietário queria vendê-lo e eu não tinha dinheiro para comprá-lo. Meu coração gelou. Tudo o que eu havia construído estava por um fio. Passei noites sem dormir, tentando encontrar uma solução. Conversava com clientes, pedia conselhos, mas a resposta parecia sempre a mesma. Eu precisaria desistir do café. Mas eu não estava disposta a deixar meu sonho morrer tão cedo. Então, resolvi arriscar. Fiz um pedido especial aos clientes mais fiéis. Expliquei minha situação e perguntei se estariam dispostos a me ajudar, divulgando o café e atraindo mais pessoas. O que aconteceu a seguir me deixou sem palavras. No dia seguinte, dezenas de pessoas apareceram. Trouxeram amigos, familiares, vizinhos. O café ficou lotado como nunca. Era como se toda a comunidade estivesse se unindo para salvar meu sonho. E foi ali que percebi que meu café não era apenas um negócio. Ele já fazia parte da vida das pessoas. Após superar o medo de perder tudo, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um jornalista da cidade soube da minha história e decidiu fazer uma matéria sobre mim. Ele queria contar sobre a mulher que passou a vida cozinhando para os outros e, contra todas as dificuldades, conseguiu abrir o próprio negócio. A reportagem saiu no jornal local e, no dia seguinte, o café ficou mais movimentado do que nunca. Pessoas que nunca tinham ouvido falar dos sabores da vida vinham curiosas. Queriam conhecer a história da mulher que transformou sofrimento em esperança. Mas o que mais me marcou foi quando, certa tarde, uma jovem entrou no café e se sentou em uma das mesas, me observando atentamente. "A senhora é mesmo a Dona Lena?" perguntou com um sorriso tímido. "Sim, sou eu. Como posso te ajudar?" "Eu vi sua história no jornal. Meu sonho sempre foi cozinhar, mas nunca tive coragem de tentar. Mas quando li sobre tudo o que a senhora enfrentou, me fez acreditar que talvez eu também possa. Naquele momento percebi que minha história não era apenas minha. Ela estava inspirando outras pessoas a sonharem também. E eu soube, sem sombra de dúvidas, que aquele era só o começo de algo muito maior. O café estava florescendo. A reportagem no jornal trouxe clientes novos. A vizinhança abraçou minha história. E pela primeira vez, comecei a sentir que tudo valia a pena. Mas eu ainda não fazia ideia de que um dia específico mudaria minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Era uma manhã tranquila quando um carro preto parou em frente ao café. Um senhor elegante desceu e entrou, olhando ao redor como se estivesse em busca de algo. Eu me aproximei com um sorriso educado. "Bom dia! O que posso lhe oferecer?" Ele me olhou por um momento e sorriu. "Mais do que um café, estou aqui por causa da sua história." Me sentei com ele, intrigada. Foi então que ele se apresentou como dono de uma famosa rede de restaurantes da cidade. Ele havia lido a reportagem sobre mim e queria saber mais sobre minha trajetória. Conversamos por quase uma hora. Contei tudo, desde a infância difícil até o momento em que decidi abrir meu próprio negócio. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse algo que me pegou completamente de surpresa. "Seu talento é imenso, Dona Lena. Já pensou em expandir o seu café?" Meus olhos se arregalaram. Expandir? Eu nunca tinha pensado nisso. Meu café já era um milagre para mim. Como poderia imaginar algo maior? "Acho que não sou capaz de algo assim", confessei, sentindo o medo apertar meu peito. Ele sorriu. "Foi o que pensou antes de abrir este café, não foi?" Eu não sabia o que dizer. Naquele dia, uma semente foi plantada na minha mente. Nos dias que se seguiram, aquela conversa não saía da minha cabeça. Será que eu realmente poderia transformar os sabores da vida em algo maior? Será que eu estava pronta? A dúvida era grande, mas uma coisa eu sabia. Eu não havia chegado até ali para parar. Comecei a estudar. Peguei livros emprestados sobre gestão de negócios.
Aprendi sobre administração e fui buscar conselhos com outros comerciantes do bairro. Cada dia era um novo aprendizado, e cada descoberta me fazia enxergar que o impossível só existia para quem não tentava. Foi então que um novo desafio apareceu. Para expandir o café, eu precisava de um espaço maior, mais equipamentos e uma equipe para me ajudar. Isso exigia dinheiro, algo que eu não tinha. Mas, mais uma vez, a vida me mostrou que quando você acredita no que faz, as oportunidades aparecem. Certa manhã, um casal entrou no café e se sentou perto da janela. Eles já eram clientes frequentes, sempre simpáticos e atenciosos. Depois de terminarem o café, me chamaram. Dona Lena, queremos investir no seu sonho. Eu quase deixei a bandeja cair. O quê? Perguntei sem acreditar no que ouvia. Eles sorriram. Acreditamos no seu talento e na sua história. Sabemos que você quer crescer e queremos ajudar. Meus olhos se encheram de lágrimas. Nunca imaginei que alguém pudesse acreditar tanto em mim a ponto de querer investir no meu sonho. E foi assim que dei o primeiro passo para transformar os sabores da vida em algo ainda maior. Com o apoio inesperado, finalmente consegui alugar um espaço maior. O novo café era simples, mas muito mais acolhedor. As paredes tinham fotos de momentos especiais da minha jornada, e o cheiro de pão fresco logo pela manhã atraía novos clientes todos os dias. Mas, para mim, aquilo nunca foi apenas um café. Era um lar. Um lugar onde cada cliente se sentia bem-vindo, onde cada prato tinha história, onde cada xícara de café era servida com amor. A comunidade me abraçou de uma forma que eu nunca poderia imaginar. As pessoas vinham não apenas pela comida, mas pela história por trás dela. O café se tornou um ponto de encontro, um lugar onde amigos se reuniam, famílias celebravam momentos especiais e até desconhecidos encontravam conforto em uma conversa casual. E, no meio de tudo isso, eu finalmente entendi algo muito importante. A vida pode ser cheia de desafios, mas cada obstáculo superado nos leva a um novo começo. Cada lágrima derramada nos ensina uma lição. E cada sonho, por mais impossível que pareça, pode se tornar realidade quando acreditamos em nós mesmos. Olhar para os sabores da vida agora me fazia lembrar de tudo o que passei. De cada noite que chorei em silêncio. De cada dia que achei que não conseguiria continuar. Mas ali estava eu, de pé, vencendo. E, acima de tudo, provando para mim mesma que nunca é tarde para recomeçar. Os sabores da vida não era mais apenas um café. Era um símbolo de tudo o que eu tinha superado. Todos os dias, eu abria as portas e via rostos conhecidos e novos clientes que chegavam por indicação de outros. Mas o que mais me emocionava eram as histórias que cruzavam comigo. Pessoas que vinham me dizer que se inspiravam na minha trajetória. Jovens que sonhavam em empreender. Mulheres que, assim como eu, enfrentaram dificuldades e encontraram no meu relato um fio de esperança. Uma dessas pessoas foi Ana, uma jovem que entrou no café em uma tarde chuvosa. Ela se sentou timidamente em um canto e, quando fui atendê-la, me olhou com olhos cheios de emoção. A senhora não me conhece, mas sua história mudou minha vida, ela disse, segurando a xícara de café. Me sentei ao lado dela, curiosa. Como assim, minha filha? Ela sorriu, tentando segurar as lágrimas. Eu estava prestes a desistir dos meus sonhos. Achava que nunca seria capaz de mudar de vida. Mas quando li sobre sua história, percebi que tudo é possível quando acreditamos e lutamos. Então, voltei a estudar culinária e estou abrindo meu próprio negócio. Segurei sua mão, emocionada. Nunca imaginei que minha jornada poderia tocar outras vidas daquela forma. Mas ali estava Ana, pronta para trilhar seu próprio caminho, assim como eu fiz um dia. Naquele momento percebi que o maior sucesso não era o café cheio ou o dinheiro entrando.
O maior sucesso era saber que minha história estava fazendo a diferença na vida das pessoas. Com o tempo, fui entendendo que cada etapa da minha vida me ensinou algo valioso. A fome me ensinou a ser grata pelo pouco que tinha. O trabalho duro me ensinou a nunca desistir. E o reconhecimento me mostrou que todo esforço vale a pena. Mas, acima de tudo, aprendi que os sonhos não têm idade. Quando abri os sabores da vida, já tinha passado dos 70 anos. Muitos diriam que era tarde demais para começar algo novo. Mas eu provei que a única coisa que nos impede de realizar nossos sonhos é o medo. Hoje, quando vejo cada cliente saboreando um pedaço de bolo ou tomando um café quente, sei que todo o caminho valeu a pena. E para aqueles que pensam que já é tarde demais para mudar, digo sempre a mesma coisa. O tempo certo para começar é agora. Os anos passaram e os sabores da vida continuam sendo meu refúgio. Minha história se espalhou pela cidade. E até hoje pessoas vêm ao café não apenas pela comida, mas para ouvir minha jornada. Meus filhos cresceram, meus netos correm entre as mesas do café, e cada detalhe desse lugar carrega um pedaço da minha vida. E quando me perguntam qual o segredo do meu sucesso, sempre respondo a mesma coisa. O ingrediente mais importante de qualquer receita é o amor. Porque, no final das contas, não importa quantas dificuldades enfrentamos. O que realmente importa é o que fazemos com elas. E eu escolhi transformar cada obstáculo em um novo começo. Agora, quero te convidar a acreditar no seu próprio caminho. Nunca subestime sua força. Nunca ache que é tarde demais. Porque, assim como eu, você pode mudar sua história a qualquer momento. O primeiro passo é acreditar. O resto, você constrói com coragem e determinação. E agora eu te pergunto: você já viveu uma situação em que precisou recomeçar? Me conta nos comentários. E não esqueça de curtir e compartilhar essa história com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima!